Uma boa noite a todos. Mais uma semana de estudo, com todas as bênçãos que nós recebemos durante esse período já de quase não, né? Mais de 2 anos de estudo que a gente tem. E eu falo as bênçãos porque, assim, é visível, tá, gente? A, o tipo de pergunta, de comportamento, muitas coisas eu percebo que vão sendo sanadas quando o médium participa realmente dos estudos. Aliás, geralmente quando dá algum problema é médium que não participa do estudo. Então, quanto mais o médium participa do estudo, menos tumulto, menos problema gera. Tá? Então, isso é uma coisa natural, a gente consegue ver isso. Tá? Então, eu fico muito feliz, por isso que a gente tem que sempre, né, agradecer pela nossa evolução, é uma evolução junto, né, sempre, em conjunto, quem um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? A gente, lógico, temos ainda nossas questões, e hoje vai ser um assunto até especial, tá? Nós vamos dar uma pequena pausa no livro, pedir proteção, inspiração e muita receptividade, abertura na mente e no coração mesmo, para a gente refletir sobre o assunto que eu vou falar hoje, tá? Hoje eu vou falar sobre autoobsessão e as formas pensamento. Por que eu vou falar desse assunto? Só para vocês entenderem como as coisas não são à toa. Vem primeiro no sábado, o vô me chamou, né? Falou: olha, filha, os baianos vão atender somente os médiuns, porque os médiuns estão precisando passar por um processo de limpeza. E os baianos, gente, é que eu sempre falo para vocês, são regidos, né? A regente da linha de baiano é Yansan. E Yansan tem por excelência a atribuição dentro do terreiro de recolhimento de egum, de espírito perdido, né? Então, foi um trabalho para fazer todo esse recolhimento. Então, eu vou pedir para que fosse feito isso. E aí, o baiano foi um, foi outro, foram vários médios eu tinha percebido. A avó já tinha me falado, olha, eu não me lembro, sinceramente, nem para quem foi, mas eu lembro dela ter explicado, inclusive, para a pessoa, que é muito do que a pessoa estava sofrendo, estava sentindo, era coisa dela mesma, que era um processo que ela estava se infligindo por culpa, etc, etc. Falou na verdade, para mais de uma pessoa. Então, a avó já tinha alertado sobre isso, o vô veio e reforçou. Na segunda-feira de manhã, veio um recado também de um médium da casa, falou: olha, é preciso se abordar desse assunto com os filhos, para eles se alertarem, né? Para eles pensarem, refletirem e cuidarem desse aspecto da autoobsessão, tá? E depois veio uma outra filha também que sonhou e veio e me falou. Eu falei: nossa, é isso mesmo. Dá uma pausa aí no livro para falar sobre esse assunto, porque é um assunto que a gente precisa tratar. Eu coloquei para vocês, lá, quando eu mandei o link da aula, eu passei para vocês algumas referências. E uma delas está lá, playlist do canal. Essas aulas, as últimas aulas da playlist que eu falo sobre mediunidade, tá? Eu falei dessas aulas e eu falei sobre o processo, falei bastante, tá? Falei bastante mesmo. Foram várias semanas a gente tratando do módulo de obsessão. Como funciona um processo de obsessão, como ele pode ser quebrado, como ele se instala, quais as formas que se instala o obsessor, como funciona. Eu expliquei tudo isso com muito detalhe. Eu falei também nessa aula, então quem não viu, assista, essa aula já está lá disponível no canal do YouTube, tá? Quem não viu, assista, que fala muito sobre obsessão, e eu menciono, eu falo também sobre a autoobsessão. É um assunto relacionado, muito íntimo ao que eu já falei, mas eu não falei, não discorri especificamente sobre isso com tantos detalhes. Por isso que eu achei importante fazer novamente, né, tratar desse assunto agora com um foco mais específico nessa auto-obsessão. Então, eu coloquei para vocês lá essa playlist e algumas obras.
tá? Essas obras, um livro que é do Richard Simonetti, Quem Tem Medo de Obsessão, é um livrinho bem curtinho, fininho, bem, assim, sei lá, eu li esse livro, eu devia ter, assim, uns 12, 13 anos. Ele é um livro kardecista, mas ele fala exatamente sobre o processo de obsessão e as suas variações. É um livro muito bom, muito simples de entender, tá? E tem alguns livros também que eu vou mencionar, então vão estar na nossa referência bibliográfica, que falam, tem Devone Pereira, do André Luiz, que são autores espíritas. Mas por que que eu sempre falo para vocês, gente, a literatura espírita, ela pode e deve ser estudada por nós umbandistas. Ela não exclui, não há exclusão, principalmente no que se refere à mediunidade. Porque o Espiritismo tem muita literatura a respeito da mediunidade, desses processos de obsessão, de desobsessão, é um outro enfoque, às vezes, tá? Mas a gente consegue utilizar, tá? Com certeza. Né? Lembra que a gente não tem esse tipo de preconceito, esse tipo de... Né? A gente adapta para a nossa realidade, mas a literatura espírita ela é extremamente rica e valiosa, tá? Então, para iniciar a falar das formas, pensamentos, tá? Quem nunca ouviu falar com esse nome, formas, pensamentos, são criações da nossa mente. Eu sempre falo aqui com vocês, o Rubens Saraceni fala muito disso, que o nosso pensamento, ele emana uma energia, uma vibração, uma onda, né, o nosso pensamento, tá? Só que o nosso corpo físico, ele é um conjunto de corpos o quê? Energéticos. Os mais densos, que é o corpo carnal, até os mais sutis dos nossos corpos espirituais. Já falei, inclusive, na semana passada, sobre os nossos 7 corpos, do mais denso para o mais sutil. Nós vamos tratar disso com profundidade em outro momento também, tá? E esses corpos, gente, assim como tudo no universo, é composto de energia. Não existe matéria. Matéria só é energia condensada. Então, partindo do pressuposto de que tudo, inclusive nós, nosso corpo é formado de energia, essa energia que nos compõe, ela se amolda de acordo com os nossos sentimentos, com as nossas emoções e os nossos pensamentos. Ok? Como o nosso espírito sofre influência direta dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos, tudo que a gente pensa e sente fica impregnado na nossa essência. Tudo, sim, tudo. Tudo isso vai construindo quem a gente é. Os nossos pensamentos e as nossas emoções vão ficando impregnados dentro da nossa essência. É uma marca, como se fosse um mapa energético de nós, que nos constrói ou nos destrói, na verdade. Mas vai formando quem nós somos. Então, quando a gente pega o corpo físico, que é o mais denso, é o mais pesado, o corpo físico, ele é só um indicador das condições do espírito. Então, muita doença, muitas coisas que estão erradas hoje com a gente, tem como causa inicial um desequilíbrio do espírito que foi impregnando, ou seja, somatizando com aquelas energias negativas dos nossos pensamentos, sentimentos e emoções em conflito. Nosso corpo vai se impregnando com aquilo, se impregnando, se impregnando, se impregnando, e chega no corpo físico, às vezes, nem sempre, tá? Então eu tô doente, a culpa é minha. Ai, gente, para com culpa, né? Já falei para vocês. Pelo amor de Deus, não é culpa, é compreender para ser responsável pelo seu destino. Compreender e ser responsável. Não é para a gente se culpar, não. Se eu tô doente, é minha culpa. Não é culpa, é observar. Bom, eu tô doente, o que eu tô fazendo que está me deixando doente? Vasculhe no fundo do seu ser. Mergulhe fundo na sua essência, naquilo que está em desequilíbrio, que está em desarmonia. Tá? E aí nós temos a aura. A aura, na verdade, que ela é visível, tem máquinas
que são capazes de fotografar esse invólucro energético que emana de nós, do nosso corpo físico, tá? Que é a condensação dessas energias que nos formam, né? E essa aura, esse invólucro, ela pode ser maior ou menor de acordo com a nossa consciência, evolução, etc, etc. Então, quanto menor a aura, mais sensível fica o nosso corpo físico. Por quê? Porque o nosso corpo físico tem esse invólucro energético da aura que nos protege contra as vibrações das coisas e das pessoas, dos ambientes que a gente frequenta. Se a gente está com a aura pequenininha, sabe, aquele só um soprinho, uma voltinha aqui, pequenininha, porque a gente está muito desequilibrado, a gente fica realmente com a saúde mais sensível. As coisas nos atingem com mais facilidade. Em compensação, se a gente estiver equilibrado, né, com consciência divina, de fé, que a gente sempre comenta, eu tenho uma aura maior, mais forte e que consegue proteger o nosso corpo físico destes ataques energéticos que a gente sofre constantemente. Não pensem vocês que é no terreiro, isso é na vida, em tudo, tá? Constantemente. Então, é a nossa sintonia mental que vai moldar isso ao nosso redor, criando as nossas vibrações de proteção energética. Entenderam? A gente sofre ataque o tempo inteiro. Porque se o nosso pensamento é vivo, vamos lá. Se o nosso pensamento é vivo, se ele é energia que é disparada de nós, gente, pensamento bom vai ter uma beleza, mas os ruins também existem, de monte. Entende? Sabe quando você passa perto da pessoa, a pessoa te olha e faz, Maria, só te olhar, a pessoa já te dá um... Por quê? Porque o pensamento da pessoa não foi bom, você já sentiu uma espetadinha aqui na sua camada energética. Assim como a gente faz isso com os outros também. Não adianta falar, tá, o Madres Terezas aí, e nem eu me coloco no meio, que a gente tem 100% do tempo, pensamentos bons e elevados. Não tem, gente. Tem hora que você olha torto, tem hora que você pensa, que Deus me livre e guarde, né? Então, vamos ser conscientes aí do nosso tamanho. Mas isso tudo é para mostrar o quê? Que a gente tem essa troca energética. E essa nossa proteção, ela pode ser forte ou fraca, vai acabar afetando também o nosso corpo físico. Mas quando a gente fala desses pensamentos que a gente vai impregnando ao nosso redor, na nossa essência, que vão formando o nosso campo, o Rubens Saraceni fala disso como campo eletromagnético. É um campo composto por energias e vibrações que saem de nós, tá? E esse campo que a gente vai criando, né? Eles, pensando que o pensamento, ele é uma criação nossa, né? Esses pensamentos e essas vibrações, eles vão sendo específicos em alguns casos e criam formas condensadas. O que é isso? De tanto pensar, de tanto pensar, de tanto pensar, aquele meu pensamento vai. Imagina que está saindo aqui, ó, do pensamento, aquela vibração, aquela onda de energia, e aquilo vai criando, vai criando, vai criando, e molda formas condensadas, que são. O vidente consegue ver essas formas ao redor das pessoas. Não é só do médium, não, de todo mundo, tá? Essas formas que o nosso pensamento cria, tá? Elas vão fazendo o quê? Elas vão atraindo a energia do próprio ambiente, tá? E podem se tornar criaturas artificialmente construídas por nós. São criaturas temporárias, mas são criaturas vivas. Não são conscientes, mas são vivas. São criaturas vivas que vão influenciando as pessoas das maneiras mais variadas, tá? Pensem bem.
Eu vou dar aqui um material que eu trago para vocês, com base nesses autores, e tantos outros, tá, gente? Tem um monte de coisa que eu vou falar aqui que eu não vou nem lembrar a fonte, mas são, assim, situações de que a pessoa fica pensando repetidamente determinada coisa. Aquilo vai saindo, imagina que vai saindo aquela energia, a energia vai alimentando, aquela forma vai se plasmando, sai da pessoa e pode virar uma criatura. Se for uma criatura negativa, vamos supor que eu projeto o meu pensamento constantemente no medo. Então, eu sou uma pessoa que tem medo, medo de tudo, medo. Eu vou plasmando aquele medo, vai saindo da minha mente, e eu, com o meu medo, vou alimentando cada vez mais aquela forma de pensamento que vai se criando perto de mim. Isso, quando se torna muito repetitivo, por um período longo de tempo, formam essas criaturas vivas, que vão se alimentar daquilo que elas são criadas. Do que essas criaturas se alimentam? De medo. Elas foram criadas por pensamento de medo, alimentadas por medo, e vão atrair o medo que está no ambiente. Por quê? Afinidade, gente. Lei de afinidade. Então, elas se alimentam do medo e vão se fortalecendo, e o medo dessa criatura vai retroalimentando o seu criador. Então, o criador alimenta a criatura e a criatura alimenta o criador. E aquilo vira uma bola de neve. Porque eu alimento a minha forma de pensamento e ela fortalece o meu medo. Aí eu fortaleço ela e esse negócio vai crescendo. Tá? Essas formas de pensamentos, embora não tenham consciência, elas podem assumir formas, inclusive humanoides. Tem vários casos na literatura, tá? Que a pessoa tá lá tá com encosto. Não, não é encosto, é uma forma de pensamento que ela mesma criou, com aqueles pensamentos repetitivos que formaram aquele ser que está ali impregnando ela e ela ele, sabe? Aquela simbiose ali. Então, essa porção energética que sai, né, do nosso corpo, forma, e aí dependendo do que a gente estiver vibrando ou pensando, vai formar determinados tipos de criaturas, de formas, pensamentos, né? Ele até coloca aqui essa aqui acho que é do Richard Simonetti, tá? Ele coloca: a forma e pensamento são causadas pelo pensamento atuante que gera uma forma, e essa forma passa a ser uma energia acoplada ao nosso corpo energético. E ela vai ter a potência e a intensidade de acordo com a natureza dos desejos e o campo emocional que vai amplificar ou não aquela entidade. Ou seja, combina nossa projeção de pensamento com os desejos, e aí do ambiente nosso, que vai fortalecer e vivificar a forma pensamento ativa, viva, como se fosse um ser. Então você olha e fala: nossa, o médium vidente vê e fala: tinha uma pessoa lá que tinha uma criatura que não era nem humana, era um extraterrestre. Aí vai para os extraterrestres, vai para não sei as quantas. Gente, pelo amor de Deus, tá? Não estou ridicularizando extraterrestres, porque com certeza eles existem. Mas não é assim tão comum, não é disso que eu estou tratando. É não generalizar. Qualquer coisa que não tenha forma humana é ET, pelo amor de Deus, não é isso. As nossas formas de pensamento podem ter, inclusive, essas formas humanoides, disformes, né, que você não consegue identificar ali uma forma humana, tá? E, inclusive, a literatura espírita fala, tá? Vai classificar essas formas de pensamento de acordo com a qualidade dos pensamentos determina a cor dela, da forma pensamento. A natureza determina a forma e a precisão do pensamento determina a nitidez dos contornos dessa forma pensamento. Ou seja, quanto maior o tempo, a qualidade, porque a qualidade do nosso pensamento é assim: você tem um pensamento muito intenso, muito fixo, muito profundo, de uma determinada natureza e muito preciso, a gente vai criando ao nosso redor.
Agora, vocês imaginem tudo isso das mais variadas. Eu falei do medo, mas pode ser inveja, pode ser ódio, pode ser vingança, pode ser vícios sexuais. Principalmente os vícios sexuais são terríveis para criar estas formas, pensamentos, tá? E aí aquela criatura vai se alimentando e vai ficando cada vez mais definida, com cores cada vez mais fortes, mais vibrantes e com mais energia para atuar. Ele divide também as formas pensamentos que reproduzem a imagem do pensador, ou seja, verdadeiras cópias nossas, formas que produzem a imagem de alguma pessoa ou algum objeto, e ainda formas com feição inteiramente própria de acordo com a sua natureza. Elas podem assumir formas próprias, que não foram especificamente criadas por nós. Tá? E ele vai falando que essas formas, pensamentos, elas giram ao nosso redor, ou seja, ao redor do Criador. Nosso não, tô fora, não quero não. Giram ao redor do Criador delas, podem girar em torno de egrégoras compatíveis com o seu padrão energético, ou podem girar no entorno de um alvo específico. Você com seu aí quando fala você com seu pensamento, você pode enviar uma forma pensamento para girar em torno de uma pessoa, sim. E isso, na grande maioria das vezes, não é feito de forma consciente. Só que a pessoa vibra tanta inveja, tanta inveja, tanta inveja, tanta inveja. Vamos pegar alguém aí de exemplo. Pega lá as meninas que têm os cabelos lindos, né? Pega lá a minha filhada, que tem aquele cabelão lindo, loiro, maravilhoso, e a pessoa tem tanta inveja dela que ela começa a imaginar a Bia careca, 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 cabelo caindo, que menina ordinária, eu não quero que ela tenha aquele cabelo, porque eu odeio ela, e ela começa a vibrar, 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 imaginar, você começa a mentalizar aquela vibração. Isso é um pensamento, vai criando, se isso for frequente, intenso e duradouro, você cria um entorno da pessoa que você está enviando aquela vibração de perder o cabelo, de cair o cabelo, da pessoa ficar careca. Nossa, agora a Bia morre. Gente, estou dando um exemplo, tá? De como a nossa... Não é que a Bia vai ficar careca, mas você fala, poxa, estou sentindo um negócio estranho, né? O que eu faço com isso? Lembra que eu falei? Ah, como que eu me protejo? Bia, como que você se protege? Manter a sua carapaça de energia a maior possível para se defender desses ataques energéticos. Então, a gente se defende. Não é assim, gente, Deus me livre. Se cada vez que eu pensasse uma coisa ruim de uma pessoa acontecesse, Nossa Senhora, não vou nem falar, né? Todo mundo aqui. Quantas vezes a gente não pensou da pessoa, nossa, que ódio, que vontade de pegar no pescoço. Tinha um monte de gente sem pescoço já. Então, não é assim, mas isso quando se torna compulsivo, obsessivo, repetitivo, isso gera essas formas, e gera ao nosso redor. A principal vítima da forma de pensamento é ela mesma, tá? Por que eu estou dizendo tudo isso? Já vou falar da autoobsessão. Essas formas de pensamento, gente, elas são muito poderosas, inclusive hoje, a ciência comprova muita coisa do que eu vou falar aqui e do que eu já falei. Existe esse documentário específico que eu passei para vocês, tem disponível no YouTube, tem várias, ele é muito bom, acho que tem até na Netflix, tá? O nome do documentário se chama Quem Somos Nós? Esse documentário mostra, a base do documentário é a pesquisa desse cientista japonês, Masaru Emoto, tá? Que ele mostra a influência dos nossos pensamentos sobre as moléculas de água. O nome, ele fala, a mensagem da água. E ele consegue comprovar
que os pensamentos, as vibrações, influenciam e alteram o formato da molécula de água. Então, a gente imprime na água os nossos pensamentos. E as moléculas de água viram remédio ou veneno. Inclusive, ele faz os dois testes, tá? É muito bacana, vocês vejam. Que ele mostra um monge meditando com aquela molécula de água, e depois no microscópio ele vê aquele formato, sabe, a geometria fractal, que é chamada de geometria de Deus, né? Aquelas formas geométricas lindas, perfeitas, que aquela água tem a vibração da meditação, da oração. É com um monge, então é feito uma meditação. E do outro lado, ele pega a mesma água, da mesma fonte, a mesma composição química daquela água, para não alterar, tá? É um estudo feito em laboratório, uma coisa muito séria, tá? E ele pega essa mesma água e coloca uma pessoa brigando, xingando, ofendendo, alterada. E a água era assim, ó, toda disforme, as moléculas ficam toda arraiada, tudo como se, sabe, assim. E isso é uma comprovação de que o nosso pensamento influencia no nosso meio físico. Ou seja, o pensamento, lembra que o Rubens Sadecedi sempre fala, o nosso pensamento, ele sai e ele cria vida, cria canais. E esses canais afetam a água. Agora, daí, no documentário é bacana, porque tinha uma atriz, eu não vou me lembrar do nome dela, mas é uma atriz surda, muda, e ela estava num processo de autodepreciação, se sentindo feia, se sentindo má. Quando ela vê esse estudo, o raciocínio mais, mais primário que ela tem, ela fala, bom, o nosso corpo é composto aí de em torno de 70, 60, 70% de água. Aí ela já, sabe quando cai a ficha? Ela fala, nossa, me lasquei. Então, esse pensamento imprime na água que está em mim, que é mais da metade do meu corpo, tudo isso. E aí ela faz um processo reverso. Ela começa a se amar, ela se pinta, parece ela se desenhando, assim, na banheira, se pintando, sabe, se gostando na frente do espelho e tal, um processo de revalorização, porque aquele pensamento atingiria diretamente o corpo dela, composto basicamente ou majoritariamente por água. E nós vemos, e gente, água fluidificada, que é feito, né, o processo nos centros kardecistas, a mesma água benzida, a água benta, que é usada na igreja, que é usada no terreiro, nós também temos água benta, fluidificada, magnetizada, seja o nome que você der para aquela água, é uma água rezada, é uma água impregnada, essa água vira remédio. Entendem? O poder do nosso pensamento, isso é muito grave, isso é muito importante, tá? Então, por favor, assistam esse documentário, vale a pena, ele não é muito longo, em torno de 1 hora aí, tá? É muito importante que vocês vejam para vocês visualizarem a importância dessa influência do pensamento nas nossas vidas. E aí, gente, continuando ainda das formas pensamentos, elas não criam só campos energéticos e formas, cópias nossas, objetos, mas essas formas pensamentos, elas criam realidades energéticas. São criadas e mantidas por nossos pensamentos habituais, tá? E aí, alguns autores aí, mais no meio umbandista, vai chamar essas formas pensamento, que no meio kardecista chamam de forma pensamento. Dentro da Umbanda, a gente também chama de larvas e miasmas astrais, que as larvas e os miasmas astrais são, na verdade, o prenúncio dessas criaturas. Que as larvas evoluem, né? Vão virando bichinho cada vez maior. Entende? Então, essas larvas astrais vão impregnando no nosso corpo. Sujeira, tem barata, tem sapo astralino,
em bichos peçonhentos astralinos, sujeiras, micróbios, fungos astralinos, que sujam o nosso ambiente e sujam o nosso perispírito. Vocês acham que a gente faz tanta defumação para quê, meu povo? Entendi. Gente, a defumação, ela é fundamental para limpar essa sujeira. Vocês imaginem que a gente vai pensando coisa ruim, vai formando em volta da gente aquelas nuvenzinhas, sabe o chiqueirinho do Snoopy? Sabe que ele vai andando e as fumacinhas, assim, as poeirinhas vão andando junto com ele? Daí a gente vai pensando coisa ruim, seja ela de qual natureza for, vai juntando aquelas poeirinhas. Se a gente toma um banho todo dia, qual que é o nosso banho, gente? Nosso banho de erva, a nossa oração, a nossa firmeza de vela. Então, se a gente limpa isso, talvez não todo dia, mas pelo menos uma vez por semana, a gente toma banho no sábado, né? O nosso banho, o banho energético na tenda. Então, pelo menos uma vez por semana a gente limpa. Essas larvas, esses miasmas, essas formações, elas vão sendo limpas, não vão se avolumando, não vão se criando, não vão crescendo. Tá? Agora, se eu vou deixando, eu vou abandonando o barco, o negócio vai, sabe quando vai criando cascão, assim? Ó, vai criando, a casca vira casca, vai dando larva, vai dando verme, aí do verme vai criando fungo, vai crescendo fungo, daqui a pouco você tá uma casca só. E às vezes, essa casca é bem mais difícil de limpar. Então, é visível, tá, gente? Vocês imaginem isso, tentem visualizar. Então, e essas casconas aí de sujeira viram criaturas que vão cumprir a sua natureza, seja ela de medo, de ódio, de inveja, né? Das mais variadas. Ou também podem ser, gente, positivas. Para de falar coisa ruim, né, gente? Nossa Senhora. Tem coisa boa. Se eu penso coisa boa o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro, ai, que coisa boa, 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 tem aquele pensamento repetitivo, bom, isso gera ao meu redor formas, pensamentos boas. Ai, eu vou criar uns anjinhos. Ai, é só insistir aí, gente. A gente chega lá. Cria uns anjinhos, umas fadinhas. Ai, que delícia. Isso depende de nós. Nós somos co-criadores. Deus nos dotou com esse poder de energia, de criar. Você quer criar o quê para ficar do teu lado? Um cascão? Ou umas fadinhas bem bonitinhas? Entende? Isso não é responsabilidade de guia, isso é responsabilidade nossa. É o nosso pensamento. Pense em coisas boas e atraiam coisas boas. Mas você não pensa coisa boa para chegar, não, eu vou pensar coisa boa, porque daí eu quero conseguir tal coisa. Aí você fica lá, ai, boa, 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 boa. Ai, não aconteceu ainda, tô nervosa, já não quero mais. Não é assim, né, gente? É um hábito repetitivo, é o hábito. É o hábito da criação, você tem que alimentar. É igual o Tamaguchi, lembra lá dos Tamaguchi? Você tem que dar comidinha, alimentar ele todo dia, senão ele morre. Então você tem que alimentar o seu espectro positivo, as suas coisas boas, constantemente, para ele não se desfazer. Porque as ruins se desfazem e as boas também. Então a gente alimenta, alimenta, alimenta. Tá? Tem algumas descrições, né, dessas formas, principalmente das negativas, essas formas pensamentos têm forma de aparência gelatinosa e tons cinza, preto, verde musgo, e ficam grudados nas paredes, nos tetos, nas camas ou em outros objetos, tá? E por isso que em alguns ambientes, principalmente no ambiente doméstico, ou pode ser hospital, presídios, cadeias, etc. Essas coisas ficam grudadas ali na parede. Fica grudado no ambiente, é uma sujeira mental que fica impregnando no ambiente. Você vai num lugar desse, isso é lógico, gente. Dependendo do lugar que você toma um banho depois, né? Você não vai num lugar sujo, você não toma um banho depois? Você vai no hospital, você toma. Então, você está lá impregnado dessa energia na casa, nas coisas. Por isso que a gente tem que fazer, gente, certas limpezas nos nossos ambientes.
Porque não tem como, fica impregnado. É da vida, gente, isso é da vida, tá? Você reclama de tomar banho todo dia? Não, por quê? Porque é da vida, quer dizer, eu reclamo, tá? Eu odeio tomar banho. Toda religião errada, todo dia eu falo, "Ai, gente, é banho na ida, é banho na volta, é banho disso, banho daquilo." Mas, enfim, é necessário, então a gente faz, né? Mas quem me conhece sabe que eu odeio. Tomo todos os dias, mas eu não gosto. Mas tem que tomar banho, por quê? Porque a sujeira da casa, do ambiente, também como a nossa sujeira energética. E é da vida, você se suja. Por quê? Porque a vida é cheia de intempéries, cheia de conflitos, cheia de... Tem hora que passa um perfume perto de você, tem hora que passa uma caatinga que você não aguenta. E assim, gente. Não adianta reclamar, ficar se amedrontado. Você tem que ter disciplina para fazer isso e fazer de forma natural. Você não tem disciplina para tomar banho todo dia? Sim, então você tem que ter disciplina para se limpar energeticamente também. Não digo todo dia, mas periodicamente. Eu já contei para vocês, peço licença aqui para falar da dona Guilhermina, ela já saiu da tenda, mas era uma senhora muito querida, fazia o nosso bolo de cosme. E assim, gente, a pessoa que toma banho frequente de ervas, o caboclo, toda vez que ele relava nela, a vibração dela era tão boa. O caboclo sabia por quê. Porque ela tomava bastante banho. E sempre falava, ah, você tomou banho disso. Ela, tomei mesmo, eu adoro. Então, continua porque está excelente. E aquele banho de erva fazia com que o revestimento energético dela estivesse sempre limpinho, vivo, né, renovado. Então, o banho de erva é muito, muito importante. E no ambiente, a gente também faz limpezas no nosso ambiente. Por quê? Porque o nosso ambiente, gente, nossa casa, nosso ambiente de trabalho, a gente tem que ter esse cuidado. É um ambiente que a gente fica a maior parte do tempo. Em casa, gente, por favor, quem é um bandista, se vocês falarem para mim que vocês não fazem limpeza na casa de vocês, vocês vão apanhar. Porque isso é parte, inclusive, do cuidado que vocês têm que ter dentro de casa. Como que faz limpeza energética? Você acende a sua vela, faz as suas firmezas, de vez em quando você faz defumação na sua casa. Ah, com o quê? Gente, faz com o que tem. A erva que você tem geralmente é a melhor. Ah, eu tenho em casa aqui a ruda, guiné, deixa um pouquinho seco. Ou eu comprei aquela, preparo pronto para defumação. Faz lá com uma latinha mesmo, de alguma latinha de reciclagem. Faz lá uma defumação. Não tem muito segredo, basta ter firmeza na cabeça, né? Alguma coisa específica, às vezes que algum guia pede e tal, você faz. Senão se defuma, ó, de fora, né? Da porta do fundo para a porta da frente, vai mentalizando a limpeza daquele ambiente. Primeiro limpa a casa física. Isso aqui em casa, a gente faz toda, a gente não, né? Meu marido faz, porque ele é caprichoso com essa parte. Toda semana o Gustavo pega, ele limpa a casa, né? No final de semana, ele fica no domingo aqui, ele varre, arruma, ajeita a parte física. Depois ele pega incenso, que às vezes a defumação é um trambolho também, né? Mas o incenso também é fumaça. A essência da defumação é o elemento que está ali, o mineral que você está utilizando e o fogo. Tá? Essa é a essência da limpeza da defumação. Aquela fumaça oriunda do fogo. O fogo é o elemento principal da limpeza. Né? Então, você pega, ele passa todo incenso na casa, termina, vem aqui, acende a vela para fixar, para firmar essa limpeza, pede proteção, pede tudo. Então, domingo, tá tudo limpinho, a casa arrumadinha, cheirando incenso, gostoso. Isso ele faz toda semana. Entende? Isso é um hábito que a gente tem que ter de limpeza no nosso ambiente. Mas dizendo tudo isso, gente, nós vamos para a parte da autoobsessão, senão eu não consigo terminar. Dito tudo isso, que é o que a gente precisa cuidar, pensem vocês que esses nossos pensamentos, essas nossas sujeiras, que a gente não cuida, vai deixando, vai deixando, vai deixando, a gente começa a sentir mal. Ai, tô ruim, é imposto, é obsessor, é quiumba, é sei lá o quê. Ai, me ajuda, vovó, não sei quem, guia, começa a pedir para Deus e o mundo para ajudar. Só que existem, e cuidado, existem médiums na casa
que passam por processo de auto-obsessão. Já foi avisado, já foi falado. Não adianta você vir perguntar se é comigo, não, que eu não vou falar, tá? Ai, sorriu que você falou? Não, não vou falar. Cada um sabe onde o sapato aperta, tá? E não adianta achar que é para o outro, não. Você olha bem no seu umbigo, todo mundo, né? Para não falar, ah, é pro outro, tá falando do outro, é o outro que tá lascado. Não é, não, é para todo mundo se cuidar. Inclusive, eu vou contar para vocês o episódio que aconteceu comigo semana passada. Semana passada, eu estava bem, estava normal. Gente, veio uma pessoa, eu atendi uma pessoa no escritório, na hora eu não senti tão ruim, mas assim, quando a pessoa saiu, eu me senti tão mal. E não era que eu estava um mal externo, era mal comigo. Parecia que assim, sabe quando você se sente com a autoestima pior do universo? Minha vida estava acabando, estava tudo lascando, sabe assim, minha profissão estava acabando. Sabe quando você começa só a pensar coisa ruim, que estava tudo lascado? Nossa, deu uma depressão instantânea em mim, mas instantânea. A pessoa saiu, eu comecei a falar, nossa, meu Deus, que minha vida tá uma bosta. Nossa Senhora, que é isso? Eu comecei a entrar numa depressão, assim, acho que eu fiquei uns 15 minutos, assim, sabe? Tipo, desinchar a vida. Aí, deu aquele clique, ó. Epa, oh, para, eu não sou assim. Não, não sou assim. Aí eu, me toquei. Eu falei, isso aí não é obsessor, coisa, mas é uma carga energética que vem e atinge naqueles pontos que a gente tem preocupações, você tem, né, coisas, problemas às vezes da nossa vida, mas aquilo vem, intensifica, assim, cai, parece que você está desabando a tua vida. Eu falei, pode parar, já vim, já estendi vela, já sal e açúcar e mais não sei o que eu tiver na mão eu vou até passar. Por quê? Porque foi imediato. Só que com os anos eu aprendi a perceber esses pensamentos súbitos e muito negativos. Não é normal. Não é normal. Então, gente, hoje, todos nós, eu estou falando isso que acontece comigo e acontece com todos. Não é que acontece, só com quem está lascado. Não, gente, quem aparentemente está bem, também tem os seus momentos que você dá aquelas caídas, dá aquelas, por quê? Porque a vibração ou externo ou interno, você passa por problemas, você passa por dificuldades, você tem momentos de raiva, você tem momentos de dor, de doença, de briga de família. O nome disso é vida. Só que você não pode se deixar entregar. Você fala, epa, peraí, vamos lá, vamos com calma. Já curti a minha dor, já curti a minha raiva, agora eu vou passar isso. Isso não vai se tornar repetitivo na minha cabeça. Por quê? Porque senão é comum a gente escutar, principalmente médium, achar que tudo de errado na vida dele é macumba. Ai, gente, essa frase me cansa de um tanto, eu me irrita de verdade. Tudo é demanda, tudo é macumba, tudo é demanda. Tô assim por causa de demanda, tô com dor nas costas por causa de demanda, tô com dor no olho por causa de demanda, meu cabelo caiu por causa de demanda. Parou, gente. Parou. Primeiro, seja responsável pela sua vida e seja responsável pelas consequências do que você pensa. Não adianta querer pedir para o vô e para a avó ficar limpando. Lembra da sujeira que eu expliquei? Aí você vai lá, o vô limpa. E o vô limpa mesmo. O vô vai lá, limpa, faz toda a limpeza. Aí você deita na poça de lama todo santo dia. Qual que é a poça de lama? É o teu pensamento. Todo dia você tem raiva daquela pessoa. Todo dia você briga com o seu marido, você torna o ambiente da tua casa um inferno. É briga, é implicância, é discussão, pensamento ruim, ou seja, você põe lama, sujeira, fungo na tua casa todo santo dia. Aí sábado, com aquela cara de pau, você vai lá e pede para o vô limpar porque tem obsessor te deixando mal. Ah, meu amigo, não, parou, gente. Nós nos tornamos obsessores de nós mesmos. Esses nossos pensamentos, criados, formados e fortalecidos pelos nossos pensamentos e atitudes, tá? Você pode ir lá enxugar gelo. O que o guia faz, o que os chefes fazem, vai lá, limpa, você suja de novo, limpa, você suja de novo.
tenham responsabilidade, porque nem tudo é demanda. Aliás, uma mínima parte, se você está cuidado, se você está fortalecido, se você está consciente, não estou dizendo perfeito, tá, gente? Mas, poxa, eu estou fazendo o meu melhor, eu estou entendendo, eu estou compreendendo, eu estou indo, eu me esforço para ser melhor para mim. Você pode ter certeza que a tua vibração, ela vai ampliando, ela vai melhorando, fortalecendo. Você não vai sofrer esses ataques de demanda de nenhuma natureza. Não é assim. Não é com essa facilidade assim, ó. Agora, se você está com a antena, tem uma filha específica, que eu espero que ela veja, acho que ela não está aqui hoje, mas espero que veja a gravação. Toda vez ela vem me falar, porque fulano está me olhando com cara feia. Ai, que vontade de dar um soco no fulano que está me olhando com cara feia, que fez isso, fez aquilo. Eu só falo para a criatura, eu falo, filha, pelo amor de Deus, a tua antena tá ligada aqui, ó. Parece que fica procurando energia ruim para sugar. Aí, meu amigo, uma hora você acha, né? Você procura, você acha. Ai, recebi o obsessor, o que que eu faço? Vira, gente. Para com essas manias. Para de ficar olhando para os outros, reparando que outra com cara feia. É simples assim. Ai, recebe o obsessor, sim. Fica com as anteninhas assim, ó, procurando. Entende? Isso não é ameaça, gente. Isso é realidade. É lei de ação e reação. Então, as pessoas se tornam obsessoras, são vítimas delas mesmas, dos seus medos. Gente, e o pior sentimento, pior, number one de todos, que acaba com a pessoa é a tal da culpa. Por que que é o pior? Porque é o mais difícil de você se livrar dele. Nós fomos criados e doutrinados para ter culpa. Desde que a gente nasce, a gente tem que ser batizado para eliminar o pecado original. 90% de nós somos batizados na Igreja Católica. E a essência do batismo católico é esse. A gente já nasce culpado. Aí você é criado, você é culpado, você é culpado, você é culpado, você é culpado. Você está sempre a nossa criação inteira. Isso não é culpa de pai e mãe, não, é da vida. São gerações e gerações incutindo culpa em nós. Então a gente se culpa, a gente não é bom o suficiente, então eu me culpo que eu fiz isso, que eu não gostei o suficiente do meu filho, da minha mãe, do meu pai, eu não fiz o meu melhor no meu trabalho, eu me culpo. Ai, gente, pelo amor de Deus. Aí a gente vira obsessor da gente mesmo, vai criando formas, pensamentos de culpa ao nosso redor e a gente alimenta, isso alimenta a gente. Então, vocês vão me perguntar, né? Óbvio, eu coloquei para vocês, como que eu me livro disso? Ai, gente, eu vou falar que essa é a melhor parte. Porque você não precisa de varinha mágica, você não precisa de 3 pulinhos, você não precisa de nada fora de você para eliminar esse processo de auto-obsessão. Essa sua forma de pensamento que te suga, sabe? Que te suga, te suga, te suga. Como que eu faço isso? Reforma íntima. Por isso que eu dei para vocês lá na bibliografia esse livro que é maravilhoso, é leitura obrigatória para todos os filhos. O nome do livro é Reforma Íntima Sem Martírio, Irmãs do Fogo. Na referência eu coloquei até o acesso ali, o link para o livro. É um livro, na verdade, ele não é bem espírita, não é bem kardecista, ela é uma autora espiritualista que trata de uma maneira muito técnica a reforma íntima, muito bom. Quem recomendou esse livro até foi uma médica kardecista que trata, né, com homeopatia, excelente médica, renomada, né, tratou bastante tempo da minha mãe, do meu filho, e ela falou, esse livro, e quando eu fui ler o livro, realmente ele era fabuloso, então é um livro que eu, assim, é um primeiro passo para te ajudar a refletir nessa reforma íntima, porque como que eu me livro desse pensamento que está formando essas formas que estão me obsidiando? Para isso, eu preciso cortar o cordão que alimenta essa forma de pensamento. E aos poucos, sem alimento, estas formas
vão enfraquecendo e sendo eliminadas. Não quer dizer que você nunca pode pensar nada ruim, gente. Eu estou falando aqui de pensamento repetitivo, tá? As minhas afilhadinhas aí sabem, sempre conversei isso com elas, cuidado com o pensamento repetitivo. Pensamento repetitivo não é bom sinal, é sinal de que você está se obsidiando ou está recebendo de um obsessor. Não é natural que você tenha tantos pensamentos repetitivos e negativos. Eu até comentei, né, para alguns, falei, ó, eu percebi, e isso, gente, não tem receita de bolo, é íntima de cada um. Eu percebi, eu tinha uma certa desavença, não é desavença, mas assim, uma certa antipatia com uma certa pessoa da família. E aí, toda vez que eu ia passar roupa, eu só pensava mal daquela pessoa. Eu ficava o tempo inteiro passando roupa assim, ó, com aquelas minhas palavras, né, que vocês sabem, bem quais são. Rosnando, resmungando, e xingando, e passando roupa. Nossa Senhora. Aí, sabe quando depois de um tempo eu falei, esse negócio tá errado, isso não é bom. Eu não sou, assim, não é mil amores com essa pessoa, mas não ficar toda hora pensando nela, com raiva. Ah, já passou, já foi, já fez, sabe? Ah, deixa isso para trás. Dar menor importância para essas coisas. Aí eu percebi que isso era um processo que eu estava criando, criando. E toda vez hoje na minha vida, quando eu começo com um pensamento negativo, repetitivo, já para mim é um sinal de alerta. Eu falei, epa, 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 tem uma coisa errada, tem uma coisa errada, vamos parar e prestar atenção. O que que é esse prestar atenção? Se é meu, se é de fora, ó, mudo. Como que você muda a sintonia? Gente, vai distrair, vai fazer outra coisa. Para mim, como era passando roupa, que eu ficava pensando as coisas ruins, comecei a colocar ponto. Eu ouvia, passava roupa ouvindo ponto. Ah, nananana. Aí eu aprendi os pontos. Para mim foi uma maravilha. Eu quebrei o padrão de comportamento negativo. Mas cada um vai ter a sua receita. Se você percebe lá, eu fico assim quando eu estou fazendo determinada coisa. Aí, principalmente quando a gente está fazendo um serviço manual, eu estou passando roupa, estou lavando louça, né? Ou quem trabalha, né, manual, costurando, fazendo. Aí você fica que a mente vai longe, né? Quando você percebe que aquilo está negativo e repetitivo, aí você dá um freio na sua vida, porque quem está no comando é você, meu amigo. Não é seu guia, não. Seu guia até tenta. Fala, eita, Leile. Mas a gente está lá. Os repetitivo, repetitivo, repetitivo. Então, assuma o controle da sua vida para quebrar esse processo de autoobsessão, tá? Então, até no finalzinho lá do material, eu trago 2 livros, tá? Um da Ivone Pereira e outro do André Luiz, que o André Luiz, gente, é um autor espírita, talvez um dos mais conhecidos, né? Um dos espíritos que Chico Xavier mais psicografou. É uma leitura extremamente simples, e são 12 livros, se eu não me engano, dele. E um destes livros da coleção de André Luiz é o livro Libertação. Esse livro eu li, eu devia ter uns, sei lá, uns 13, 14 anos de idade. Foi um livro que me chocou muito, porque André Luiz, só para a gente finalizar, eu vou contar para vocês, tá? O André Luiz relata alguns casos de pessoas que eram obsidiadas por formas pensamentos, ou seja, as pessoas eram afetadas, eram obsidiadas, um processo de obsessão por formas que elas mesmas haviam criado. Então, tinha um caso de uma mulher, de uma moça, que era muito bonita, tal, e ela foi criando, ela tinha uma compulsão sexual muito grande. E ela só pensava em sexo, aquilo vira um pensamento repetitivo, criou formas, pensamentos de natureza sexual no entorno dela, e aquilo seguia ela o tempo inteiro. Então, o tempo inteiro ela pensava em sexo, e as criaturas se alimentavam e devolviam para ela pensamento e vibração de sexo. Ou seja, você imagina, a mulher passa, onde ela passa, tem esse invólucro sexual, de formas e pensamentos. Isso atrai o cheiro da almaiada e da mulherada, ó,
de longe. Então, onde ela passava, as pessoas se atraíam por ela, e queriam sexo com ela. Inclusive, uma cena que eu lembro, que eu fiquei assim, eu era muito nova e eu li aquilo e descrevia uma cena em que ela estava se masturbando, sozinha, no banheiro da casa dela, e tinha uma multidão de espíritos ao entorno dela, se alimentando daquele prazer sexual que ela emitia na masturbação. E aquelas formas, pensamentos se alimentando e crescendo e tomando forma cada vez mais definida. E eu lembro que eu falei, nossa Senhora da Badia. Primeira coisa, bom, eu tinha 13, 14 anos, eu falava, nossa, nunca mais vou no banheiro, porque tomar banho, vai estar todo mundo olhando. Não é assim, gente. Você atrai. Os nossos guias, gente, eles têm o maior respeito, o maior carinho pra gente, estão um pouco se lixando para cor da nossa bunda. Sinceramente, você vai no banheiro, você não vai. Sabe, assim, desculpa a palavra, mas é bem simples. Agora, quando você tem essa vibração, você vai atraindo, e no livro, esse livro descreve isso. Eu falei, gente do céu, que coisa. E vai criando e vai alimentando. É uma auto-obsessão. O outro caso é de um policial que utilizava o seu poder, né, de polícia para judiar das pessoas que ele prendia, que ele investigava, e depois ele sentia muita culpa. E com o passar dos anos, a culpa foi só intensificando, a ponto de adoecê-lo. Tá? E depois ele virou escravo da sua culpa. Ele criou formas, pensamentos de culpa tão forte no entorno dele, que quando ele morreu, ele ficou escravo daquelas criaturas vivas que se retroalimentavam da culpa dele. E ele da culpa, entende? Então, são causas muito marcantes. Esse livro, tá? É bem antigo, tem um outro livro também, A Evolução em Dois Mundos, que é de 58. André Luiz já tratava dessas formas, pensamentos e da auto-obsessão. Deixa eu ver se eu acho o livro aqui da Ivone Pereira também. Eu acho que da Ivone Pereira, Devassando o Invisível, que é da Ivone Pereira. Tá? Também fala de vários, aí da Ivone Pereira são como se fossem incursões, né? Lá, são visitas lá no plano astral, com Bezerra de Menezes, que eles vão tentar auxiliar entidades, né? Espíritos que estão autossugestionando doenças, né? E essa autossugestão, gente, depois de morto, ela não passa. Se você não romper, por isso que qual que é o tempo de fazer isso? É agora, gente, é hoje. Quando que você tem que aprender a lidar com a sua culpa, com o seu medo, com os seus vícios sexuais, morais, etc, etc. É hoje, gente. Aqui, o agora, é de ouro. A gente está aprendendo tudo isso para acordar, não é para fazer bonito na internet, não, gente. Tem que ser hoje. Não deixa para amanhã, porque amanhã pode ser muito, muito, muito mais difícil. Essas formas de pensamento, inclusive, levam o espírito a formar, plasmar realidades diferentes no entorno dele. E vocês têm um caso muito famoso, que infelizmente é muito próximo do real, no filme O Sexto Sentido. Aquele espírito morto, ele não via nada, aquela realidade na casa dele. Tanto que ele só percebeu que estava morto quando ele via a aliança cair. Aí que ele olha na mão dele, que ele consegue enxergar que a aliança não estava na mão dele, que a casa, por isso que ele não conseguia abrir as portas, a casa já não era do mesmo jeito e ele estava morto. Por isso que a esposa não falava com ele. Por quê? Porque o espírito plasma, e a gente tem relatos, muitos relatos na literatura, seja kardecista, seja umbandista, de espíritos que morrem, de pessoas que morrem e fora da carne ficam revivendo experiências traumáticas e marcantes, como se aquilo fosse um inferno, o purgatório de Dante, né, da Igreja Católica. É você ficar revivendo momentos de trauma da sua vida, aqueles que se culpam. Então, eu fico repetindo aquilo. Quem faz aquilo é o diabo? Ai, antes fosse. Somos nós. Nós plasmamos aquela realidade e ficamos presos naquela realidade. É a culpa que abre porta para escravizadores do lado de lá. E do lado de cá também, né, gente? A gente acaba... a pessoa que se auto-obsidia,
ela vira escrava desses pensamentos. Então, e isso, a Marcia está contando lá, que ela ficava repetindo aquela briga com a pessoa, e a pessoa ela via a pessoa brigando com ela, ficava sentindo aquilo o tempo inteiro. Então, como que a gente rompe isso? Ó, chega. Primeiro, responsabilidade, saber o que que é. Não é isso que eu quero para mim. Tem que ser muito forte e muito firme para conseguir se libertar de processos de auto-obsessão. Não tem outro jeito. Como eu expliquei, a gente vai na defumação, o fogo é sagrado, literalmente, para queimar todos esses miasmas, essas larvas astrais, mas sem mudança de atitude, você vai enxugar gelo, tá? Eu falo isso para vocês porque, assim, em momentos da minha vida, eu também passei, tá? Eu passei por processos de autodepreciação e eles são muito, por isso que é importante a gente sofrer, a gente não gosta, mas é importante a gente sofrer para a gente poder ter empatia, para você conseguir se colocar no lugar do outro. Senão seria muito fácil eu vir aqui e falar, ai gente, toma vergonha, vira gente, vocês não conseguem. Sem saber, porque eu nunca passei por isso. E eu passei por várias coisas desse tipo na minha vida, e eu sei o quanto é difícil você estar num processo de autodepreciação, seja de qual forma for, tá? De qual natureza for, mas você se autodeprecia por culpa, por medo, por sexo, por violência, né? Você doença, você não doente, doente, doente. Então, eu passei por vários processos desses e eu sei como é difícil você sair. Tem que ter, literalmente você tem que arrancar força de onde você não tem, porque quando você está nesse ponto, gente, você não tem fé em nada. Sinto muito, não vem falar, ai, não, é falta de fé, vai com fé. Você não faz nada, gente, você não quer nem saber de nada, você não consegue nem rezar. Você tá muito ruim, você não consegue nada. Nada te convence, nada te consola. Então, assim, é preciso arrancar força, sabe Deus de onde, mas você arranca uma força que acho que Deus injeta aqui, ó, no chakra, fala, vamos dar uma ressuscitada aí nessa energia, mas você consegue, você vai. É muito difícil, não tenham vergonha nem medo de buscar ajuda. Por que que eu falo isso? Porque às vezes você precisa de amigo, de família, de médico, precisa de psiquiatra, precisa de remédio, precisa de psicólogo, precisa de outras terapias para você conseguir pelo menos ter um impulso para sair, sabe, para tirar a cabeça assim, ó, para fora da lama, para conseguir respirar. Entende? Então, o terreiro ajuda, é para isso. A gente segura na mão do boa, sempre segura na mão do boa. Boa, ajuda, carinho. E vai, né? Mas existem várias formas, e eu não tenho como dar uma receita de bolo. Ah, acende vela toda semana que passa. Não, não passa, gente, não é só isso. Você não mudar o teu pensamento, parar para se amar. O que que é se amar? Observar a si mesmo e o tipo de pensamento que você tem, o tipo de conduta que você tem. É isso que eu quero para mim? Não. Então eu vou agir de acordo com o que eu quero, na medida que eu consigo. Vou dando um passinho de cada vez. Aí você vai se cuidar. Esse se cuidar energeticamente é o maior sinal de amor que você pode dar a si mesmo. Para aí iniciar esse processo de desobsessão de si mesmo e cortando os pensamentos. E de vez em quando eles voltam, tá? Não é assim que, ai, fiz uma resolução, eu dei resolução, tá? Fiz uma resolução e agora eu não vou mais pensar tal coisa. Ah, gente, não é assim. É devagar. Você vai, assim, anda dois, cai um, anda dois, cai um, mas você vai andando dois para cima, entendeu? Então você vai, de vez em quando volta, quando você percebe, você corta a fonte de energia de novo para não alimentar essas formas, pensamentos. Elas existem, elas são sérias, graves e são facilmente confundidas com obsessores. Ai, por que que eu tô ruim? Eu não sou eu que vai chegar e olhar para você e falar, ó, minha filha, você toma o seu tento aí, que isso aqui não é obsessor coisa nenhuma, você que tem que tomar vergonha. Entende? Por que que isso é para todos? Não vou chegar em ninguém específico, porque eu não, nem posso, muito menos o Gisuel,
vai chegar a intrometer na tua vida particular. Mas de acordo com o que você vibra, o que você traz para dentro do terreiro, a gente sabe, ninguém é besta. Entende? Não é que assim, ai, que medo, a mãe e o pai sabem o que eu tô fazendo de errado, aí vai descobrir. Não é, gente, você, mano, às vezes você põe a mão na pessoa, você sente. Às vezes eu olho para a cara da pessoa, eu sei. De vez em quando eu falo, né? Eu olho para a cara de um e falo assim, o que você tá aprontando? A cara da pessoa. Não precisa nem falar nada. Porque você vibra, você emana, aquilo sai que nem um bafinho, né? Um hálito que sai de você. Então, atentem-se. Esse não é um puxão de orelha, esse é um pedido, é um apelo para que vocês se cuidem. Porque não há tábua mágica de tal salvação. A varinha do Harry Potter não está na nossa tenda e nem em outras. E nem em nenhuma tenda. Ninguém faz isso por vocês. Entende? Depois que criar uma cascona lá, aí talvez seja bem mais difícil de limpar. Então, vai limpando aos poucos, vai tacando uma água, nem se for uma água encardida, mas você vai limpando, entendeu? Mas não é só defumação e banho. Se você não mudar o pensamento, o negócio não vai para frente. Leiam, por favor, esses livros que eu coloquei, releiam, revejam essa aula sobre obsessão, para vocês, eu não vou falar hoje, não vai dar tempo, para vocês entenderem tudo aquilo que eu falei sobre os processos de obsessão, as causas físicas, as causas espirituais, se aplica à auto-obsessão também, tá? Então, cuidado, observem, tá? Para a gente poder tratar disso sem enxugar gelo, senão a gente fica enxugando. A gente, que eu falo lá na tenda, enxuga gelo, a pessoa não muda atitude, não muda pensamento, aí fala, ah, essa tenda aí não resolve nada. Não, não resolve mesmo. Sem atitude sua, não vai resolver, tá? Então, uma boa reflexão. Pensa no povo tomando banho agora, hein? Uma reflexão profunda para todos. Pensem, repensem, leiam esse material, ele é importante, tá? Que isso sirva de contribuição para todos, para quem passa por um processo desse e para aqueles que querem evitar passar por isso. E quem já passou, Oi, gente, quem já passou por isso, com certeza fica ligeiro, esperto, né? Se cuida. Eu sou uma, tá, gente? Vamos rapidinho, porque eu sei como é difícil, então eu me cuido. Opa, opa, opa. O medo é um impulsionador excelente para gente. Falar, não, é desse jeito, eu vou me vou me emendar, tá? Eu espero que todos possam aproveitar o restinho da noite, tenham uma boa semana para a gente se encontrar no sábado, tá? Se Deus quiser, e que as graças de nossos guias, protetores e as vibrações dos nossos orixás possam nos envolver nesse momento, para que a gente consiga realmente fazer essa reforma, fazer o que é preciso, pôr a mão no arado, como diz o vô, e fazer o que é preciso por nós. Bom? E fiquem com Deus. Uma boa noite a todos.